Estamos de volta, vamos continuar os nossos estudos, nós estamos indo para a aula 6, lembrando mais uma vez dessa oportunidade de nós estarmos aqui trocando essa ideia e você também podendo enriquecer um pouco mais os teus estudos, a tua dinâmica de crescimento bíblico e também aproveitando essa oportunidade para estar com outras pessoas e trocando e acrescentando mais para a vida espiritual de vocês. E o mais importante nessa disciplina que a gente está pegando aqui sobre o servir, é esse entendimento de que o servir, de que esse ato, desse comportamento, dessa atitude do serviço, ela está muito ligada e diretamente ligada à decisão que você tomou em Cristo, fazer parte da família de Deus e o de construir, a partir disso, uma relação de crescimento que influencie os nossos irmãos e que influencia a nossa comunidade diretamente, não só indiretamente. Indiretamente a gente acaba atingindo a nossa comunidade quando esses irmãos que saem dessa própria comunidade começam a tomar uma decisão em Cristo e uma nova visão de vida por causa da pessoa de Jesus Cristo. E diretamente porque a gente vai também atuar nessa comunidade a partir daquilo que a gente já vai vivenciando. Já temos vivenciado, já temos desfrutado, já temos tido relacionamento. E a partir de agora, o meu servir, ao servir a vida, é servir a Deus, servir ao reino, servir e a tudo isso no modelo de Jesus Cristo. Eu queria enfatizar essa questão porque eu acredito ser de fundamental importância para a gente nessa caminhada. Deus capacita aquele que decide fazer parte devido justamente a essa questão. Fazer parte do quê? Fazer parte desse projeto da igreja que está na rua, a igreja que se faz presente na comunidade e eles me conhecem, eles te conhecem, conhecem a nossa história e a partir desse relacionamento que conhece a nossa história, vão identificando em nós as devidas mudanças, né? Diferentemente de quando eu faço parte de uma comunidade, e aí eu falo comunidade cristã, comunidade dos irmãos que se reúnem ali naquele espaço, naquele horário, naquele lugar, e eu não faço parte daquele lugar, não faço parte daquela comunidade. O que acontece? Eu chego lá para colaborar com esses irmãos, mas eu não consigo colaborar com a comunidade, porque a comunidade não me conhece. Eu não sou conhecido por aquelas pessoas. Eu acabo sendo conhecido por algumas pessoas que estão naquele ambiente, né, que participam daquele encontro dominical, naquele encontro semanal. Um encontro semanal, num horário, é muito pouco. E a gente entende que, como igreja, nós queremos permear aquela comunidade, influenciar aquela comunidade. E eu faço isso como? Através do meu servir, através do fortalecimento que o dom espiritual vai fazer na minha vida, né? Vamos avançar? Vamos para a nossa tela de aula. E o compromisso com o ministério pessoal, descobrindo o meu ministério. Vamos avançar. Como o ministério de Paulo foi moldado, né? Essa personalidade tão forte dentro das nossas igrejas, que tanto pregamos, essa personalidade que tem não só uma identificação de apóstolo, mas um ser humano como eu e você, que assumiu um compromisso de fazer da sua vida um instrumento para o mundo, cara. Ele foi e andou aí por vários lugares, plantando, edificando as igrejas. E vale aqui ressaltar uma fala que está lá no nosso site também, num linkzinho chamado Eclesia, em que eu estou desenvolvendo uma série de conversas sobre essa percepção do termo eclesia e do que foi a igreja a partir de Jesus Cristo, que mobilizou os outros irmãos. Esse modelo de Jesus Cristo, ele foi um modelo importantíssimo, se nós olharmos
para o cenário em que ele estava e o que ele desconfigurou em termos de modelo que o homem havia criado. Paulo vai repetir esse modelo de Jesus, é tanto que se nós olharmos para as diversas cartas que ele dirige a estas igrejas, ele não dirige a uma igreja com CEP, com CNPJ, com um lugar específico, ele dirige aos irmãos, ele não dirige a um líder específico, né, no ponto de vista que a gente acha que é o pastor, e aí vai aquela configuração equivocada que nós temos, que o pastor, dentro de um sistema que ele se posiciona como alguém que tem um chamado, alguém que vai para um seminário, alguém que segue o ritual de uma consagração, e essa pessoa acaba sendo a única pessoa capaz de falar em nome de Deus ou de até mesmo dar a direção para as pessoas. Quando na verdade a direção já foi dada por Jesus Cristo, quando na verdade a nossa posição, e a gente confunde uma coisa com a outra, às vezes o posicionamento de liderança junto desse grupo precisa ser uma liderança plural, diversificada, uma liderança compartilhada, não uma liderança centralizada, como se ele fosse a única pessoa que tivesse a capacidade de falar em nome de Deus ou de instruir as pessoas, quando na verdade o próprio Cristo em nós, ele faz isso e produz isso. Eu falo de experiência hoje, mesmo sendo uma pessoa nova, aos meus 38 anos eu tenho essa compreensão de que quem faz a obra na vida das pessoas é a pessoa de Cristo como modelo, e esse modelo é apreendido no seu caminhar, na sua vontade de servir a este Deus em Cristo Jesus. Então, o modelo de Paulo, para a gente não fugir muito, o modelo de Paulo, né? Vocês ouviram falar do que eu costumava fazer. É muito intrigante quando você percebe que Paulo não deixou pessoas dentro desse modelo que a gente acabou criando. A gente criou, nós acabamos criando uma academia de formação de pessoas, e nós damos uma série de instruções, uma série de requisitos, uma série de orientações, e quando na verdade a primeira orientação é: o que você faz para eu imitar você? O que é que você está fazendo que eu posso, em imitando você, também imitar a Cristo? Porque você imita esse Cristo, eu também quero imitar. Eu não quero imitar um modelo de uma tarefa eclesiástica, eu não quero imitar uma tarefa de horário que eu vou cumprir naquele período, naquele lugar, naquele momento. Eu não quero cumprir um cargo que me foi aferido. Eu quero cumprir a missão de Jesus Cristo na minha vida e nesse corpo fazer parte naturalmente dentro daquilo que Deus tem me capacitado, me deu de habilidade, fazer esse aporte, fazer essa inclusão dentro desse grupo de pessoas aqui, que é diferente de outros grupos, de uma comunidade de Nova Iguaçu, de uma comunidade em Foz do Iguaçu, de uma comunidade em Florianópolis, de um bairro que existe em Minas, do bairro que tem aqui no Cascatinha. Essas comunidades, elas têm características diferentes umas das outras. Nós estamos lidando com pessoas, óbvio, estamos lidando com gente, sim, mas há características locais que precisam ser preservadas e talvez alteradas e talvez influenciadas com o valor do reino, para que esse valor tenha uma outra conotação. Até mesmo para que haja correção no caminho desse grupo, não uma imposição, porque é a obra do Espírito que faz o convencimento. Então, o modelo de ser de Paulo, né? Vocês ouviram falar do que eu costumava fazer. Sabiam quem eu era, sabiam o que eu fazia, coisas erradas e coisas certas. Sabem como eu perseguia com violência a igreja. Aí ele fala do que está. O modelo de Paulo foi modelado, o modelo de Paulo foi formado, foi formatado, foi configurado a partir das suas histórias. Histórias ruins e histórias boas. As nossas histórias precisam ser encontradas, as nossas histórias precisam ser valorizadas. Inclusive aquilo que não precisa mais ser feito por nós. Paulo está pegando justamente toda uma convicção que ele tinha, e aí a gente olha por um lado, o lado em que ele tinha convicção do que ele cria, a convicção, a disposição com que ele tinha de fazer as coisas. E no momento em que ele cai do cavalo, essas mesmas disposições, essas mesmas condições que antes eram colocadas e pautadas sobre um valor errado, ela vai ser reportada para o valor certo.
as experiências espirituais de Paulo, né, que a gente está chamando as origens de Paulo, as suas experiências, primeiro, quando você vê Paulo participando de várias ações, né, principalmente o apedrejamento de Estevão, né, a conversão dele no caminho, os 3 anos de amadurecimento na Arábia, a visão especial de Deus para Paulo, tudo isso foi modelado a partir de questões que já estavam com Paulo, já existiam com ele. É importante a gente observar que quando Cristo entra no nosso caminho, e a gente tem uma falsa ideia, a gente cria um equívoco quando, se você quer seguir a mim, né, vir após mim, carregue a sua cruz e siga-me. E aí vem aquela questão do negue-se a si mesmo para fazer isso. O negar-se a si mesmo não é um esvaziamento de tal forma que você anula quem você é. Mas, na verdade, a compreensão do negue-se a si mesmo é como que nós não podemos agir de má fé. Existe um filósofo chamado Paul Sartre que ele trabalha essa questão da má fé e, inclusive, sobre essa questão do negue-se a si mesmo. Queremos nos negar e imitar alguma coisa que não é Cristo. E agora tem um detalhe, como eu posso dar algo que eu não tenho? Como eu posso dar algo para este Deus que eu não tenho? Né? Ou que eu rechacei de mim? A gente tem que negar o nosso eu e entregar o nosso eu para esse Deus. Só que quando eu entrego esse eu, o eu Robson para Deus, eu estou dando o Robson para Deus. Desculpa. Porque aí eu vou precisar ver um Robson agora sob o modelo de Deus em Cristo Jesus. Um Robson que tem características diferentes do Francisco, do Roberto, do Paulo, da Fernanda, da Fabiana, da Juliana, da Rafaela, do Sandro, né? Do Getro, do Elson, É diferente, são pessoas diferentes nas mãos desse Deus, com o valor do Cristo. Todos nós temos o Cristo em comum, mas esse Cristo vai se apresentar de forma diferente no Robson. Essa visão, essa compreensão, ela precisa existir na gente, porque senão a gente mistura as bolas todas. A gente quer imitar alguém, às vezes nós imitamos o líder que está lá. E quando eu falei de Paulo, perguntando e fiz aquela observação, o que você faz? Aí eu estou perguntando para você, eu estou perguntando para esse ser, para esse indivíduo aí. Eu não estou perguntando para uma imagem de pessoa, estou perguntando para esse indivíduo. Eu quero olhar para você e ver o que você faz. E em você fazendo isso, dentro do modelo de Jesus, eu vou ter o desejo de buscar a mesma coisa. Quem eu sou nesse universo agora em que Deus me chamou. Essas são as origens de Paulo, o modelo que Paulo ele vem dessa formatação. Né? Essas origens de Paulo. Tenho estado mais vezes na prisão, muitas vezes quase morri. 5 vezes os judeus me deram 39 chicotadas. Mas para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, foi-me dada uma doença dolorosa, como se fosse um espinho na carne. Ela veio como mensageiro de Satanás para me esbofetear. Você pode dar pausa, apertar o pause aí, pegar sua Bíblia, ler esse texto com mais calma. Essa questão do espinho da carne de Paulo já gerou muitas polêmicas, muitas discussões, né? Muitas análises. Porém, eu gostaria de não ficar fazendo um deslize tão grande assim em cima dessa questão, mas dedicar à questão dessa compreensão que Paulo começou a ter na sua caminhada. Suas experiências dolorosas o fizeram entender aonde ele precisava ser modificado. Temos um desejo muito grande, isso está inerente ao ser humano. Né? Se você disser que não, é mentira. Nós queremos aparecer muitas vezes, nós queremos ter evidência. A gente quer estar num lugar de evidência. A gente quer ter e receber os louros. A gente quer e deseja motivações, estímulos, desejamos uma série de coisas, mas a gente não quer reconhecer que muitas delas
são meramente desejos humanos. E eu te pergunto, temos algum direito sobre a cruz de Cristo de querermos algum privilégio em cima disso? Absolutamente nenhum. Porque nós não somos dignos. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, a glória e o louvor. Digno é Ele, não nós. Não digno, quando eu falo digno, quando eu falo desse louvor, estou falando dessa veneração, desse louvor, estou falando dessa honra, desse lugar de status quo que nos enaltece. Não somos absolutamente nada. E muitas vezes a gente quer medir, por exemplo, eu cansei de receber esse tipo de observação, né? Eu estou liderando uma comunidade, as pessoas perguntam, e aí, quantas pessoas tem lá? Quantos membros tem lá? Eu falo assim, irmão, não sei não. Eu não estou preocupado com o número de pessoas que estão lá. E a gente começou a usar alguns medidores de sucesso. Querido, ou querida, meu irmão, minha irmã, aí, mano, a questão é o seguinte, nós não estamos aqui para buscar esse sucesso pessoal, estamos aqui para simplesmente brilhar aonde nós estamos. E aí a obra do Espírito Santo vai fazer através de você e vai convencer as pessoas, vai mostrar às pessoas que tem algo acontecendo, elas vão ser tocadas pela ação do Espírito Santo, porque quando a luz brilha, ela não brilha só até aqui na palma da minha mão, não, ela brilha para frente, ela passa, ela transpassa a palma da minha mão. Quando a gente brilha, a gente está passando por lugares que a gente não tem ideia. Nós não podemos controlar isso, precisamos só brilhar, precisamos ser sal, precisamos ser luz aonde nós estamos. E quando as coisas acontecem na nossa vida, e quando questões que a gente supostamente afirma por ser ruim, por ser conflitante para você, pare para pensar se não tem algo que a gente precisa modificar em nós. Pare para examinar se não existe algo que eu precise modificar em mim, que eu não precise alterar na minha vida. Nós olhamos só para o lado ruim e ficamos focados nele. Paulo não fez isso. Isso é um exemplo bacana. Outras experiências educacionais de Paulo. Eu fui criado aqui como aluno de Gamaliel. A educação que recebi sobre a lei foi bastante rigorosa. Paulo se permitiu conhecer, Deus utilizou-se dessa habilidade de Paulo. Essa habilidade de Paulo de conhecimento o fez ter várias oportunidades. Várias oportunidades. O conhecimento não é só o conhecimento que a gente tem dentro de um ambiente, no domingo, numa escola bíblica dominical. O nosso conhecimento precisa ser ampliado. A visão da ciência precisa ser ampliada na nossa mente. Sairmos de um discurso bitolado para uma percepção daqueles que estão ao nosso redor. Eu fico chateado, né, e muito irritado ao encontrar jovens, adolescentes, pessoas novas, com um discurso tão formatado, tão exclusivista do ponto de vista religioso, que não se permite olhar para a sua geração e fazer uma leitura a partir da ação do Espírito Santo como filtro da sua vida, porque ele busca um conhecimento bíblico. E não aqui discriminando os seminários ou essas linhas, essas áreas de estudo, esses lugares de estudo, mas muitas vezes esses lugares são bitolantes, teologias bitolantes que formatam as pessoas numa ignorância bíblica absurda. E eu queria chamar a sua atenção nesse momento. Olhe para Paulo, olhe para o modelo de Paulo. Você acha sinceramente que Paulo, essa pessoa que foi presa, que tinha todas essas características, ela seria uma pessoa acolhida nos nossos ambientes, nos nossos guetos cristãos, nas nossas igrejas? Você acha que ele seria uma pessoa acolhida pela maneira como ele é? Você acha que ele não iria criar conflitos dentro dos nossos ambientes de igreja? Você acha? Eu estou falando de Paulo, não estou falando nem de Jesus. Porque se eu for falar da pessoa de Jesus, as suas características, o seu jeito de ser dentro do nosso ambiente, sem aquela leitura romântica da Bíblia, porque a gente faz uma leitura romântica da Bíblia, uma leitura romântica de Jesus Cristo, e não olhamos para o ser humano Jesus Cristo atuando na sociedade, nas relações sociais individuais, onde ele criava conflito, onde ele criava questionamento. Você acha que ele não estaria aí no seu ambiente, no meu ambiente, criando uma situação de desconforto? E aí eu te pergunto,
se o desconforto criado por ele não era um sinal de que algo precisava mudar em mim. Outras experiências de Paulo, eu gostaria de solicitar a você que lê o livro de Atos. Não de Paulo, mas não só de Paulo, mas dos outros apóstolos, dos outros enviados de Jesus. Vê lá, leia o livro de Atos. Eu paro por aqui, a gente continua na próxima aula. E a minha oração é: Deus nos ajude. Que essa capacidade que o Senhor possa nos dar não nos dê orgulho, não nos coloque num lugar de saber e que a gente queira impor sobre as outras pessoas aquilo que a gente está aprendendo contigo, mas pura e simplesmente aquilo que a gente crê possa servir de instrumento para influenciarmos as pessoas. E definitivamente, na medida em que o Senhor me criou com características, que eu possa utilizar essas características e perceber o quanto essas características estão atraindo outras pessoas, o quanto estas características minhas podem influenciar outras pessoas. E aí eu não estou falando de números, mas o quanto de pessoas que eu posso influenciar enquanto eu estou indo pelo caminho contigo. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.